Bom dia, amados irmãos, na graça maravilhosa do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Manhã com Deus, um momento com Deus, e queremos rogar a Deus as suas bênçãos para a nossa vida, para que tudo que fizermos nesse dia sejam agradáveis na presença do Senhor, mas também que a nossa vida possa se alegrar com o que fizermos, que possamos ter sustentação de Deus, possamos ter a fé de Deus, possamos ter as misericórdias derramadas na nossa vida, que vem de Deus, e que Deus te abençoe nesse dia. Rogo as bênçãos do Senhor para a tua vida. Vamos orar nesse momento, agradecendo as bênçãos do Senhor em nossa vida. Pai Celestial, nós somos gratos a Ti, Pai, porque nos dá mais uma oportunidade, Pai, de acordarmos, de levantarmos, Pai, e ver que as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Assim, Pai, a nossa vida que Tu preserva, a vida que pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, nos dá todos os dias. Queremos te pedir, Senhor, que abençoa-nos durante esse dia, desde essa manhã, Senhor, em todo o nosso dia, que possamos receber da tua presença maravilhosa, tá? Receber da tua palavra, receber, Senhor, a tua paz e o teu amor. Te pedimos isso, Pai, no nome santo e amável do Senhor Jesus. Irmãos, para nossa edificação nesse dia abençoado pelo Senhor, te convido a abrir a palavra do Senhor. Se você não pode ir, ouça que eu leio aqui o Salmo de número 128, que diz assim, meus amados irmãos e ouvintes: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que o eterno Deus te abençoe grandemente e abençoe também toda a sua família. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, entre na sua vida, na vida da sua família, na sua casa. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Hoje estamos reunidos em família.
Irmãos, para a nossa reflexão de hoje, te convido a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 112. Vamos ler todo esse salmo, irmãos, tem 10 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo, ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua casa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, e o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exalta em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Que Deus fale aos nossos corações através desse texto da palavra do Senhor. Irmãos, o mês de maio é considerado o mês da família. Apesar de nós, como cristãos, como família de Deus, consideramos que todos os dias, todos os meses, é dia e mês da família. Todos os dias são dia em que precisamos olhar para Deus e com gratidão glorificar a Ele pela bênção da família. Nesse texto, irmãos, que lemos, Salmo de número 112, nós gostaríamos de compartilhar um pouco com respeito à família, a felicidade e a bênção de Deus na família. Podemos dizer que uma família que teme o Senhor e tem prazer em receber a orientação de Deus, tem um presente próspero e um futuro seguro. Então, o meu tema, irmãos, para fixar melhor na nossa mente nessa manhã, é uma família edificada pela palavra de Deus. Ela é bem-aventurada. Aventurada, irmãos, em todos os sentidos para o seu bem. Quando olhamos para a palavra de Deus no Salmo de número 128, versículo 1 que lemos também, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então, irmãos, a palavra de Deus nos chama a atenção para uma família que vive edificada pela palavra de Deus. Nesta família, nesta casa, há riqueza e prosperidade. Que riqueza, irmãos, não só da vida material, próspera nesse sentido, mas de alegria em Cristo, de amor uns para com os outros, a bondade que temos quando tememos a Deus, buscamos a Deus, que é um dos frutos do Espírito, que é alegria, amor, bondade, mas também, irmãos, felicidade em cumprir as coisas, fazer as coisas que Deus nos ordena, mas também, irmãos, a fidelidade. Quando olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, nós vemos que uma família edificada pela palavra de Deus, ela é bem-aventurada. No versículo 3, irmãos, é muito claro isso, quando diz: na sua casa prosperidade e riqueza.
e a sua justiça permanece para sempre. Mas o versículo 1, irmãos, diz: bem-aventurado o homem que teme o Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Então, irmãos, quando nós olhamos para esta palavra de Deus, quando ela está no nosso coração, quando a nossa vida é direcionada por esta palavra, pela vontade de Deus, nessa casa há prosperidade, nesta casa há riqueza, nessa casa há amor, nessa casa há alegria, nessa casa há fidelidade, nessa casa há fidelidade. Mas também por que prosperidade? Porque a palavra de Deus, irmãos, diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando olhamos, irmãos, para o versículo de número 9, a casa, na família que teme o Senhor, que é edificada pela palavra do Senhor, ela tem uma vida de justiça, ela faz justiça, ela distribui o amor de Deus, a graça de Deus que Deus colocara no seu coração, e ela reparte com alegria, ela reparte com fidelidade. O versículo 9 diz: distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Por quê, irmãos? Porque essa família, essa casa que vive edificada pelo Senhor, Deus conduz para o bem. Mas também, irmãos, quando olhamos nesse texto, a família edificada pela palavra de Deus, esta casa não é abalada. Essa casa, ela não entra em choque. Essa casa, ela não entra em desespero com qualquer coisa. O versículo de número 6 diz: essa casa não será jamais abalada. Davi diz, irmãos, que quando Deus está com ele, ele não será muito abalado. Há uma possibilidade de passarmos por problemas, como a palavra de Deus mesmo diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, é nesse sentido aqui. A casa que está arraigada em Deus, a casa que está edificada em Deus, a família que vive no temor de Deus, ela não se abala facilmente. E ela diz ainda, será tida em memória eterna. Então, irmãos, o salmista vai dizer, irmãos, no Salmo de número 108, firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Quando olhamos aqui, irmãos, para esse versículo da palavra de Deus, quando a família é edificada pela palavra de Deus, nessa casa não entra o desespero. É o que fala, irmãos, o versículo de número 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração é bem firmado, não teme até ver cumpridos nos seus adversários os seus desejos. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, diz o salmista, aqui também, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda e tem prazer nos mandamentos do Senhor. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos que temem ao Senhor. Nessa casa, irmãos, que vive na dependência de Deus, como lemos no Salmo 108, diz: firme está o meu coração, ó Deus. Firme está a minha família, ó Deus. Firme está a minha casa, ó Deus. Firme está o meu casamento, ó Deus. Firme está a minha vida, a minha fé nos teus caminhos, ó Deus, porque eu confio em ti.
Quando olhamos, irmãos, para Davi, no Salmo de número 131, Davi diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim é a minha alma para contigo. Então, irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus e colocamos na nossa vida, na nossa mente, quando lemos a palavra de Deus na nossa casa, quando a nossa família está edificada sobre a palavra de Deus, nós estamos seguros. A pergunta é: será que nossa família está nas mãos de Deus? Qual tem sido as prioridades na sua família, na sua casa? Salmo de número 127, irmãos, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 128, 1. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Que o Senhor, irmãos, te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu casamento, em todos os sentidos da sua vida. Que Deus te abençoe nessa manhã, que Deus te abençoe nesse dia, que você compreenda que a graça de Deus, que é derramada sobre as nossas vidas, ela permanece para sempre, porque Deus é fiel. Mas temos que estar buscando a palavra de Deus, temos que ter prazer na leitura da palavra de Deus. Salmo 1, versículo 3. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém e amém. Se o lar reflete o que o amor é, então este é o lugar pra se viver. Pois mesmo se questões houver, se há de resolver. Pois onde existe o amor, paz há de se ouvindo, um sorriso, um sonho lindo. Este é um bom lugar, então, onde existe o amor. Por onde houver crianças rindo, flores em botão se abrindo. Este é um bom lugar, então, porque existe o amor. Mas sob a mão de Deus, unidos seguiremos sem temer. Por onde houver canção se ouvindo, um sorriso, um sonho lindo. Este é um bom lugar, então, pois existe o amor. Se houver lugar que mãos são dadas e promessas não quebradas, este é o bom lugar.
Este é um bom lugar, então, pois existe o amor. Por onde houver crianças vindo, flores em botão se abrindo. Este é um bom lugar, então, onde existe o amor. Soberano Senhor, Deus de graça e de muita misericórdia, somos gratos a Ti, ó Deus, por nos abençoar tanto. Abençoar nossa casa, abençoar nossa família, nossa vida, nossa fé. Também, Senhor, somos gratos porque Tu tem derramado, ó Deus, sobre as nossas vidas bênçãos sem medidas. Por isso te agradecemos, Pai, por ser esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Ó Deus, Tu és o nosso Deus, Deus fiel, que cumpre, ó Deus, a Tua palavra em nós. A Tua palavra diz que até a velhice, até as cãs, Tu nos levará, Tu nos carregará e nos salvará. Obrigado, ó Deus, pela Tua graça em nós. Mas te pedimos ainda, Pai, abençoa todas as pessoas que estão ouvindo, Pai, a Tua palavra nesse momento, Pai. Esse culto em louvor a Ti, adoração a Ti. Edifica, Senhor, o Teu povo. E que nesta manhã e que nesse dia, Pai, Teu povo compreendam, Pai, que precisam cada vez mais da busca constante a Ti, Pai. Intimidade contigo, Pai, como filhos amados. Vivermos, ó Deus, como filhos da luz, como filhos da obediência. Obrigado, ó Deus, porque tem cuidado de nós. É a oração que nós fazemos, Pai, no nome santo e amável do Senhor Jesus. Amém. Amado irmão, meu amado ouvinte, que a graça do Senhor seja derramada sobre as suas vidas. Que a presença do Senhor seja constante contigo nesse dia. Que o Senhor seja, mais uma vez, maravilhoso na sua vida em todo esse dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde.